Dando continuidade à correção dos exercícios, agora nós temos para que você analise os tipos de linguagem utilizados nessas três situações. Lembrando que eu falei para vocês que a linguagem ela pode ser verbal, oral, quando você fala, ou escrita, quando você escreve. E a linguagem não verbal são os desenhos, são os símbolos, as imagens. E a mista, quando você utilizar os dois ao mesmo tempo. Já a linguagem numérica, ela aparece através dos números, principalmente em programas de computador, que se utiliza a linguagem numérica. Eu ainda não apresentei para vocês essa variante, mas veja aqui, a primeira situação do exercício 2, que foi postado dia 10, vocês têm o seguinte: qual tipo de linguagem foi utilizado no recado? E aí você tem um recadinho numa folha bonita, mas vamos analisar o recado. Senhores pais ou responsáveis, é com muito carinho e satisfação que comunico que a Rafaela foi a ajudante do dia. Desempenhou muito bem o seu papel, auxiliando em tudo, entrega de água, atividades, giz, brinquedos. Sendo a primeira da fila e cuidando da sala. Parabéns pela princesa, anteciosamente, professora Karine. Então, analisando esse recado, vocês vão observar qual foi o tipo de linguagem utilizada. Foi a linguagem verbal, não verbal, mista ou numérica? Foi utilizada a linguagem verbal escrita, a linguagem não verbal com figuras? Foi a mistura das duas ou foi a linguagem numérica com os números? Se a gente observar bem, a gente vai ver que foi utilizada pela professora no recado a linguagem verbal. Então, vocês iriam marcar essa opção, verbal. Mais uma situação. Agora, observe a imagem e indique o tipo de linguagem utilizada. Você tem uma plaquinha, possivelmente utilizada em banheiro, e você vai encontrar essa plaquinha em escolas, em shoppings, em aeroportos, em muitos lugares diferentes, que é lugares visitados por muitas pessoas e algumas vezes até por pessoas de outros países que vão identificar o banheiro apenas pela plaquinha. Então, para que facilite a comunicação, é utilizado esse tipo de linguagem. Que linguagem é essa? É a linguagem mista? Misturou as duas linguagens? É a linguagem numérica? Eu fiz uso de números? É a linguagem verbal? Eu fiz uso de palavras? Ou é a linguagem não verbal? Vocês vão ver que é a linguagem não verbal, só com o desenho, só com a imagem. Sobre os tipos de linguagem, sabemos que a linguagem mista faz uso simultâneo, ao mesmo tempo, da linguagem verbal e não verbal. Observe que estamos lidando com ela diariamente, nos filmes e quadrinhos, principalmente, gente. Quem gosta de filmes, de cinema, quando vê o filme começar, que abre a tela em uma determinada cidade, você já sabe onde é que aquele filme vai se passar, onde é que aquela história vai se passar. Isso aí é linguagem não verbal. Quando as pessoas começam a falar ou aparecem as coisas escritas, é a linguagem verbal. Os quadrinhos é o que mais faz uso da linguagem mista. Veja aí. Os quadrinhos sempre vai aparecer os desenhos, naquelas situações que os personagens vão vivendo, e as conversinhas escritas, que é a linguagem verbal. Então, mais uma vez se misturou as duas linguagens, por isso que é chamado de linguagem mista. Existem quadrinhos que é só linguagem não verbal. Aí você observa o primeiro quadrinho, o segundo quadrinho, o terceiro quadrinho, que a maioria são tirinhas, que a gente chama de tirinha, e você compreende aquela situação só pelos desenhos. Então, aí é a linguagem não verbal. Mas se você pegar uma revista toda, uma história em quadrinhos completa, você vai ver que vai fazer uso do desenho e das palavras.
Então, faz uso da linguagem mista. Olha aqui a situação. Qual tipo de linguagem foi utilizada na tirinha? Aqui, você já olha e vê, preste bem atenção nos olhos dessa mãe, na expressão da boca dela. Olhe também para o filho, a expressão da boca, da sobrancelha. Esse negócio não deu certo. E a mãe diz: espero que algum dia você tenha filhos que te façam passar o que eu passei. E o menino diz: a vovó costumava dizer o mesmo de você. Então, talvez tenha ido na escola. Recebeu uma reclamação desse menino. Que tipo de linguagem foi utilizada? Foi a linguagem mista? Uniu os dois tipos de linguagem, a verbal e a não verbal? Foi apenas a linguagem verbal escrita? Palavras escritas? Foi apenas a linguagem não verbal? Só tinha desenhos? Ou foi uma linguagem numérica, com números? Como vocês já sabem, fazendo uso das duas linguagens, a gente vai dizer que fez uso do tipo de linguagem chamado mista, e vocês marcariam a opção mista. Na próxima aula, teremos mais exercícios sobre os tipos de linguagem.